Bom, vamos lá. É, Introdutoriamente, essa é uma aula para o pessoal que deseja iniciar no seu estudo de Python. Esse é um material feito por mim, de mentoria, quando eu comecei a fazer os estudos da linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem muito eficiente para diversos casos. Em específico, que a gente tem na maioria das vezes, é um estudo muito avançado para a questão da análise de dados, o Data Science. Então, é interessante que quem quer trabalhar nessa área, que é uma área bastante matemática, tem que entender bastante cálculos, entender o básico da estatística, é ideal que saiba. Então, bom, aqui eu estou trabalhando com o Google Colab, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Google. Você pode baixar no seu Google normalmente, Google Colab, e dá tranquilamente para você aprender o seu tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeiramente aqui eu deixei nos exemplos aqui o que é cada coisa que pode ser feito e o Colab tem uma grande vantagem que é você poder fazer várias células, assim como o Jupyter Notebook, ele tem várias funções. Então vamos lá. Primeiro, normalmente a gente estuda nos cursos de programação uma coisa chamada lógica. Então é interessante que você entenda o que é a lógica. É todo pensamento por trás de um código, diga-se de passagem. Então, basicamente, por exemplo, eu quero saber se uma nota é maior que a outra. A gente vai usar uma coisa chamada pseudocódigo. Normalmente, o Visual Studio, não o Visual G, na verdade, e o End também. Ele entende como uma questão. E Portugal trabalham bastante essa questão do pseudocódigo. Então, vamos supor, a gente quer saber se um número, por exemplo, a gente tem que um inteiro A e B, e a gente quer saber se esse inteiro, se A é maior que B. Então, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, ele, por exemplo, eu quero para ele printar, no caso, exibir, exiba, maior que B. E assim você está dizendo que um número é desse jeito. Se não, se, no caso aqui é se não, junto, se, nesse caso poderia ser só o se não, exiba B maior que A. Se a gente tivesse mais variáveis, A, B, C, D, F, G e etc., e só iria aumentar essas questões da quantidade. Porém, é sempre interessante que a gente entenda o que são lógicos, que é um comparador AND, que é I, OR, NOT e outros, entendeu? É interessante que você sabe que cada linguagem tem sua particularidade. Por exemplo, o C, quando você quer atribuir alguma coisa, linguagem C, você vai fazer int main, opa, é que ele vai identificar como código para rodar, mas ele vai dar um erro depois, porque ele não vai rodar uma int main, isso é óbvio. Isso é uma coisa simples, ele está tentando conectar aqui, ele vai dizer que essa lógica não é adequada, porque justamente não está sendo executado o código Python. O Colab funciona basicamente só para o Python. Se você quer outras funcionalidades, você procura por essa ferramenta, Replit. Funciona basicamente do mesmo jeito. Mas na linguagem C, que é uma linguagem mais caica, vamos dizer assim, passagem mais manual para a pessoa que está começando a aprender, é interessante, por exemplo, int A, B. E você vai pedir para o usuário, obviamente ele vai dar uns erros aqui, que é justamente a questão
de pegar do usuário aqui, da sintaxe, porque não é a linguagem. Então, aqui nesse caso, printf seria para exibir na tela, então seria exibido, por exemplo, A, informe o valor de A. E aí você bota aqui o tipo do dado, que é um inteiro, e o A. Ele leu A. É a mesma coisa para o B. É diferente no Python. O Python a gente já começa com uma lógica um pouco diferente. Primeiro, a gente tem que uma variável é igual a uma expressão no Python. É diferente da maioria das linguagens, porque geralmente uma variável retorna um tipo, uma coisa, e no Python não, pode ser uma expressão. Pode ser uma variável que retorna, por exemplo, uma variável x retorna o inteiro A. Se eu boto só A e eu atribuo A igual a 1, se eu printar esse x aqui, print A, ele deve apenas, ele vai dar erro aqui porque já tem um outro A. Deixa eu categorizar como A1. E eu printar esse A1, o TA1 também, tem algum A1 aqui? Não. Ele pode ver que você está dizendo que A não é definido, certo? Esse A1 ele não está definido, então o que a gente vai fazer? Traz esse aqui para cima. E A1 agora se torna algo definido, entende? Saiu o erro. Ele tratou a definição. E quando a gente dá um Ctrl Enter, que é basicamente para executar, ele vai printar bem aqui no início 1. Bom, isso pode ser feito com qualquer linguagem também, mas eu estou dando só o exemplo nesse caso. Você tem os nomes das variáveis, por exemplo, a variável nome, e ela recebe uma string Luiz. Print, a gente vai escrever print variável nome. Se a gente der um Ctrl N, a gente vem aqui embaixo, Luiz. Entendeu? Basicamente funciona desta maneira a linguagem Python. Ela é bem simples, rápida, didática. É uma linguagem que começa a complicar quando você vai exigir de mais conhecimentos, mais coisas. E aí complica porque vai começando tipos de análise, tipo de coisas, análise de, por exemplo, estrutura de dados. Você vai trabalhar com várias questões que são complicadas e você não vai ter um controle muito grande do que está acontecendo diretamente na memória. Digo já que um problema do Python é você não poder diretamente manipular memória. Resumo, você quer fazer ponteiros. Tem como você fazer ponteiros em Python, mas não é algo comum, não é ideal da linguagem, entendeu? O que você tem em memórias como, por exemplo, você tem como códigos em C, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o CodeBlocks, que é uma ideia em C. Quando você tem uma questão de, por exemplo, deixa eu só abrir a ideia aqui. Deixa eu abrir um projeto existente. Deixa eu dar um initial desse aqui, por exemplo. Você pode ver que aqui é uma linguagem muito pesada, muito sintética, muito rigorosa com o que você está fazendo. É diferente, ó, esse é a sintaxe em C. Já é diferente da linguagem Python. Python você tem uma certa liberdade de tratar com coisas. Então, por exemplo, ó, nomes variáveis, contadores, por exemplo. Pode se abreviar também como cont, alce, conta pares, máximo tamanho. E esses são geralmente os tipos. E aí a gente tem agora palavras reservadas da linguagem. Que são aquelas palavras, por exemplo, eu não posso dizer que uma variável é o if. Não posso querer que o if seja uma variável. Porque if sozinho é se. Agora se eu botar var if, aí sim é uma variável. Entendeu? E então, já falamos da questão das palavras reservadas. Aqui tem print e def. Def vai criar uma estrutura de definição, função. Nesse caso aqui agora a gente vai tratar com por uma coisa importante. Igualdade é igual a atribuir. Então, sempre que você lê, por exemplo, A igual a 1,
Não leia como A igual. Leia como A recebe um. Porque, vamos supor, você tem que A recebe o valor de B, que é igual ao valor de D. Só que, para você aqui, basicamente isso aqui é igual, né? Mas agora vamos dizer que eu quero que ele seja igual ao inteiro de B igual a uma string Luizão. Vamos botar aqui B20 A1 e B20 eu vou classificar como 1 também. Aqui ele estaria retornando um inteiro. Ele está dando um erro, some-se o erro. E agora, se eu printar A1, print A1 e print B20. Vamos ver o que acontece? Erro. Opa, aqui que printf é em C. Temos execução o quê? Luizão. Por quê? Um valor foi pré-definido. Então, por exemplo, como é que você leria esse código? A igual a 1, então, normalmente a pessoa leria A igual a 1, B20 igual a 1. A1 igual a B20 que é igual a Luizão. Beleza? Mas, você pode ler de forma meio simples. A1 recebe 1, que é igual, no caso, recebe o valor de B20, que é igual a 1, ou recebe 1, que recebe a string Luizão. Tanto que a gente pode aqui no Colab passar em cima e ver que agora ele está classificado como uma string. Beleza? Agora vamos fazer isso aqui agora. Tirar isso aqui. Vamos passar aqui em cima. String ainda, certo? Agora vamos dar um Ctrl aqui. Ele executou. O que ele printa agora? 1, porque a string saiu. O tipo do dado, ó, variável. Ele já volta para uma variável literal. Inteiro. Por quê? Porque eu agora não tenho mais uma string sendo atribuída. Então, a gente pode passar valores dessa forma também. Temos os operadores de igualdade. Isso aqui agora vai retornar um valor booleano. Isso aqui é um valor booleano. Valor booleano. Que é sempre true ou false. Sempre verdadeiro ou falso. E aqui agora a gente tem a variável, primeira frase em Python. Vai colocar aprender do Python. Segunda frase em Python, vamos aprender Python. Print primeira frase em Python, print segunda frase em Python. Type, isso aqui é importante. Por exemplo, a gente vai definir aqui que i é igual i de x igual a 20. I em y igual a a. Se eu fizer i total igual a i mais i, eu vou ter o quê? Print. Vamos receber e um erro. Por quê? Ele não faz operações com um tipo desse aqui. Agora, vamos tentar passar. Por que ele não faz essa operação? Porque isso aqui é uma string. Não se faz operação matemática com string. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar passar aqui um valor. Vamos botar aqui que ele seja o inteiro. Vamos ver se ele vai dar erro. Não deu. Mas vamos passar agora. Por isso ele executa. Deu erro novamente. Por quê? Porque aí ele coloca aqui, ó, o valor é inválido. Por quê? Porque ele passando inteiro na base 10 igual a, ele na verdade não retorna o inteiro, ele está retornando esse valor que é uma string ainda. Então, teoricamente, esse valor vai dar 4. Por quê? Porque essa aqui é uma base em tabela ASCII. Isso aqui é em questão de bits. Entendeu? É diferentemente de eu fazer 2 e aqui agora 2. Se eu passo agora isso aqui, ele vai normal. Faz a execução, printa 4. Se eu agora, por exemplo, botar aqui que é 2.5, o que acontece aqui? A gente tem uma variável agora que é ponto flutuante.
Ela é o quê? Ela é uma função, ela é uma variável que recebe um ponteiro. Não, um ponteiro não, um número fracionário. E se a gente executar ele agora, pode ver que ele muda agora o tipo para float, que é um real. Só que quando eu mudo aqui, eu faço a passada desse inteiro de float para inteiro. E ele não muda o nosso resultado. Isso é importante quando a gente está trabalhando, às vezes, na tabela de banco de dados geral, porque, por exemplo, eu quero saber só uma parte real. O que, que aconteceria? Por exemplo, eu tivesse que π é igual a 3.14, 15,92, e eu tenho que Euler é igual a 2,71, 2,71 e alguma coisa. Eu acho que é 82, não sei. Vamos somar agora total de π e E. Π mais E, print, e a gente passa a variável aqui dentro. Eu não quero copiar, então vamos fazer isso aqui só. Ctrl C, Ctrl V. Vamos executar, talvez ele dê erro. Não, não deu erro porque eu considerei pi aqui como, acho que como outra ou variável. Ou nem considerei também, nem coloquei esse tipo. Não, coloquei como 3.14 aqui, esse daí. Ó, a gente teve uma soma dessa. Agora vamos supor que eu quero para isso aqui tudo se tornar apenas o inteiro. Apenas o inteiro. Eu quero saber só a parte inteira. Ele vira 5. Por quê? Porque ele vai começar a descartar essas casas. Agora, uma coisa interessante. Vamos supor que eu agora quero oferecer um float to fixed 2. Ele não pode receber o atributo. Esse aqui só funciona no JavaScript, na verdade. Que seria basicamente um. Deixa eu ver se eu consigo classificar ele aqui. Acho que talvez esse to fixed aqui não funciona no Python. Vamos testar aqui apenas fazendo o seguinte. Eu vou transformar int p int e. Vamos ver o que acontece agora. Nós temos 5,85. A gente ainda está recebendo o valor dele. Não, na verdade, eu podia só fazer isso aqui dentro. Eu podia só fazer aqui dentro. Porque simplificaria. É uma coisa que eu quero para acontecer aqui específico, para explicar um conceito específico de classificação. 5 novamente. O que acontece aqui? Existe alguma regra na matemática de que um número, quando ele tem dois pontos alguma coisa, e aqui é depois precedido por um 7, existe uma regra chamada truncamento, em que se for 0,7, resumo, for algo maior e o número aqui maior que 5 ou 7, ele passa a ser um número para cima. Então ele torna-se, na verdade, aproximadamente 0,8. Ele sobe uma casa. Então aqui, por exemplo, aqui eu podia descartar tudo isso aqui e transformar em 2,8. Isso aqui é uma explicação matemática, beleza? Isso aqui é, novamente, a questão da parte matemática do Python. Então aqui ele vai estar definindo o tipo dessa variável, ele vai dar string. Então, ele é obrigado, ó, ele bota aqui o tipo é uma string, ele bota aqui o tipo dela. Tipo, isso é uma string, isso é uma string. Tanto faz ser a sua dupla ou simples. Vai para inteiro. Aqui eu estou trazendo as constantes e os outros. Bom, aqui é basicamente trabalhando agora com os operadores. Eu estou fazendo uma adição aqui com as questões das strings, é uma soma de strings e eu estou somando. Isso pode servir para fazer várias coisas. Nesse caso aqui, eu estou somando letras que eu atribuí strings. E aí eu repito meu nome, por exemplo. Ele vai repetir o nome Guilherme 3 vezes. Várias vezes, né? Entendeu? Nesse caso aqui, ele pega o número e multiplica por 3.
E o que que ele faz? Luiz Guilherme, Luiz Guilherme e Luiz Guilherme. Pronto. Ele repete três vezes aqui o nome. Aqui ele já faz a multiplicação, ele está printando a multiplicação, a divisão, printando e o módulo. O módulo é sempre uma divisão em que você tem um resto. Então, 7, por exemplo, dividido por 2 nesse caso, ele teoricamente fica 7 que divide 2. Qual é o maior número? Nesse caso seria 3. E que vai ter um resto 1. Beleza? Então, na verdade, o módulo dessa divisão é 1. Entendeu? Entenderam? Basicamente é isso aqui. Bom, aqui o resto aqui agora a gente tem, ele está separando por strings aqui, fazendo a inserção dentro da linha. Isso aqui não é uma questão muito insana, mas beleza. Aqui eu estou pedindo para o usuário informar dois números, que é o input, usando a função input, e eu quero que ele some dois números, 2 e 5. A soma deles é 7. E aqui eu estou estritamente passando que eles são inteiros. Mas eu podia fazer uma coisa diferente. C igual a input, forme o valor do num C, e D igual a input, informe o valor do num D. Soma igual a float C mais float D. Print. Eu vou só botar aqui a soma. Eu vou colocar aqui o resto. Mais. Opa, printf não. Printf é do C. Ô mania feia. Vamos novamente aqui. Deixa ele dar tempo. Deixa eu terminar a execução dele aqui. Tudo bem. Aqui eu vou colocar um. E em forma. Eu vou botar agora 2.5, 2.54 e 3.14. A soma é 5.68. Então, tudo tranquilo novamente aqui. Usando operadores aritméticos. Agora a gente está trabalhando com basicamente as questões da matemática. Então, assim como na matemática nós temos precedências, é sempre bom entender como é que é feito um número. Por exemplo, por que que às vezes a gente olha na internet aqueles cálculos, porque um tal número deu 2, porque um número tal deu 5, o outro deu uma soma diferente, uma multiplicação diferente. Basicamente porque as máquinas elas seguem um padrão de precedência. Então, como é que funciona basicamente? Quando você tem um operador em que quer calcular uma coisa primeiro, você primeiro vai pegar aqui, no caso aqui, quando você tem parênteses, é da esquerda para a direita. Então, por exemplo, eu tenho que aqui o G, acho que não sei se eu botei, tem G aqui. Por exemplo, o Z é igual a 3 mais 4 vezes 5. Print Z. Então, o que que acontece aqui? Ele soma primeiro e multiplica por 5. Então, a gente vai ter 35. É diferente se eu fizer isso aqui. Pela matemática, o que será feito primeiro? A multiplicação. Então, temos outro valor. É importantíssimo e imprescindível que você saiba dessas questões. Então, eu botei bem explícitozinho aqui, tudo certinho, para não ter nenhum problema sobre essa questão. Então, temos a questão dos prints, a precedência aqui na redução dos valores. Isso aqui é interessantíssimo, que a gente está fazendo uma redução, mas um decremento e um incremento. A gente tem que esse B, ele continua sendo 3 porque basicamente o que a gente está fazendo aqui é anular, mas vamos supor que a gente faça isso aqui. A gente vai ter um retorno. Tá? Na verdade, ele era para ter tido um decremento aqui. Opa, ele deu um decremento.
Não entendo por que que ele não fez o decremento, mas tudo bem. Teoricamente, era para ele funcionar a função de decremento. Não sei se funciona só como variáveis. Vamos supor, por exemplo, que esse x receba menos b. E agora eu vou implementar esse x. Ele vai dar menos 3. Beleza. Continua dando menos 3. Como é que faria essa questão do decremento, né? Interessante, mas fica uma dúvida aí para vocês. Para vocês me responderem aí no final da questão. Opa, na verdade já sei o que é. Na verdade, b é igual a menos x. E eu quero pintar x. Aí, x igual a b, x é menos x. Vamos ver se funciona desse jeito. Não, continuando não fazendo o, o decremento, mas tudo bem. Eles acontecem aqui nesse caso, né? B, fazendo a multiplicação, divisões, multiplicações por números negativos, exibição, vendo se um número é igual ao outro, fazendo as comparações, expressões lógicas, x, e ou não, tudo normalzinho, escrevendo uma expressão, uma questão de incógnita, por exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem que i é igual a 3 e j é igual a 5. I é igual a informe sua nota. Se o x ele estiver entre essas notas, ele é, opa, ele é verdadeiro. Então eu vou supor que aqui é 10. É falso. Agora se eu botar 3.1, verdadeiro. Se eu colocar 3.1, true. Se eu colocar 0.1, falso. Se eu colocar 4.9999, true. Se eu colocar 5.0001, falso. Por quê? Porque ele só funciona nesse intervalo de I até J. Valores menores ou maior ou menores ou igual a J de X, ele tem que ser também nesse intervalo. A questão aqui é para fazer o exercício da questão do número sexto. Que é interessante tratar essa questão, saber quando é que um ano é bissexto. Um ano bissexto é quando o módulo é igual a zero, a divisão nesse caso, e o caso nesse caso que a gente trabalha com módulo é igual a zero, e o ano bissexto dividido, no caso em módulo, é diferente de zero, ou ano bissexto em módulo por 400 é igual a zero. Então, vamos lá. A gente quer saber se o ano de 1986 sexto. Não é um ano bissexto. 1996 é um ano bissexto. É um ano bissexto. E aí ele exibe tudo. Entendeu? Basicamente é isso. Comando de repetições, ou as questões de conta. Então, a questão de interações, os comandos, quantas vezes se repete. Mesma coisa com outras linguagens. Nós temos o while. O while vai fazer as questões. Então, aqui a gente tem o fim igual a 10 e o count igual a zero. Ele vai de enquanto o contador for menor que o fim, ele vai fazer a printar. Ele vai exibir o contador e o contador igual a contador mais um. Então ele vai exibir o número de interações que foram feitas. Dado uma sequência numérica de inteiros, diferente de zero, terminada por um zero, calcula a sua soma para a sequência 12, 17, 4, menos 6, 8 e 0. Então o que a gente tem aqui agora? A gente já tem o conceito primeiro de definição. Definição nesse caso aqui é uma função. Função main aqui nesse caso vai estar trabalhando com uma sequência. Então, por exemplo, ele quer para a gente tratar com essa sequência. Com essa sequência, entende? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Vamos fazer um teste aqui.
digite um número, zero para terminar. Então, por exemplo, eu quero fazer a soma da sequência 124, 45, 689, 12.356. Vamos trabalhar aqui com 10.000 também. E agora a gente quer terminar a nossa sequência. Ele deu a nossa sequência, deu um valor de 23.214. Então essa foi a soma. Se eu tivesse colocado só 1, 1 e 0, 2. Se eu tivesse colocado logo 0, a soma foi 0, porque ele não houve nenhuma soma. Então o que acontece aqui? A gente pede para o usuário informar o número, ele informa esse número, a gente tem que inicializar essa. Na verdade, não é tem, mas é uma, é uma pressuposição que o desenvolvedor deve fazer para não iniciar com lixo de memória. Beleza? Então, nós temos que fazer essa inicialização numa variável. Beleza? Nesse caso aqui, a sequência pedida no exercício foi essa aqui. Foi justamente isso aqui. Nesse caso aqui, a gente tem agora dados números inteiros n e k, com k maior ou igual a zero. A gente deve calcular n elevado a um k. Por exemplo, dados números 3 e 4, o seu programa deve escrever o número 81. Então, vamos supor, basicamente, o que ele quer fazer aqui? Ele quer um código. Opa, tô mexendo aqui, né, aqui. Ele quer que a gente faça que isso aqui é um número elevado a isso aqui. Com essa condição aqui. Matematicamente, isso aqui seria tranquilo, certo? Mas a gente quer um código, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o n igual ao inteiro, um k igual ao inteiro. Podia ser um valor de float? Podia, não tem problema nenhum. A gente pega a potência que a gente quer levar, a gente inicializa uma variável i, e enquanto i menor que k, que é o número que a gente quer levar, potência é igual a quantidade de n's que tiver. Então, por exemplo, se a gente tem 2, a gente vai ter que a potência vezes o 2, em que i é igual a i mais 1. Então, vamos fazer um teste aqui. Informe o número que você deseja levar. 10. Eu quero levar 10 a um número da potência 2. Então, quanto é 10 elevado a 2? 100. Agora vamos supor que eu quero levar o número 2 10 vezes. Ele tem que dar 1024. Se eu quiser que seja o número 125 elevado 145 vezes, ele vai dar esse número aqui. O número de 125 elevado a 120, de 125 elevado a 145 é isso aqui tudinho. A máquina faz esse cálculo. Agora vamos deixar aqui um bonitinho. 1 elevado a 4. Um número inteiro, n maior que zero, calcula o fatorial. Mais um código interessante, porque ele vai fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo. Vai fazer o cálculo de um número fatorial. Isso é interessante porque quando a gente trabalha com dados, a gente tem que lembrar que a gente às vezes nem todo mundo trabalha com dados normais. E lembrando, isso aqui não é apenas um curso, uma videoaula para pessoas tratando com apenas a questão do data science. Isso aqui é uma aula Python mesmo. Então, você quer tratar problemas matemáticos, métodos numéricos, EDOs, cálculos, tratar com tangentes, derivadas, integrais. Basta você entender o mínimo da da teoria matemática e aplicar ela na linguagem de programação que você quer fazer. Nesse caso aqui eu estou usando Python e estou explicando. Esse outro, por exemplo, aqui. Dados dois números inteiros positivos, calcular o máximo divisor comum entre os números usando o algoritmo de Euclides. Por exemplo, o algoritmo de Euclides é justamente isso aqui. É quando você tem um máximo divisor comum em A e B, que é igual a um máximo divisor comum em B e R. Onde R é a divisão de A por B. Então, o que a gente vai ter aqui então, é que R é igual a A menos BQ, em que Q é igual a A dividido por B. O que a gente vai ter aqui? Uma função
em que recebe o A, um número inteiro, dividido por B, que é um número inteiro, fazendo enquanto B diferente de zero, porque você não pode dividir números por zero, dá uma inexistência, é impossível você dividir por zero, e ele vai fazer esse cálculo. Então, R é igual a dividido, nesse caso aqui a gente tem que ter um módulo de B, porque a gente tem que ter um resto. E a única função que nos retorna, única, única função matemática que retorna resto é o módulo. Módulo é essa aqui é uma divisão por módulo. É essa incógnitazinha bem aqui. Não, essa simbologia aqui. E ele faz o cálculo e executa. Então, por exemplo, eu quero formar o primeiro inteiro, 100, e o segundo inteiro é 2. Ele diz que o MDC é 2. A substituição comum é 2. Agora vamos supor que eu quero 1.245 dividido por 45. Mas a substituição comum é 15. Em vez de fazer várias contas, eu executo apenas o código. Agora a gente vai para o uso do if else, if elif else. Então, o que tem aqui? Nós temos o pseudocódigo, que é se, condição do se, dois pontos, comando 1, comando 2 até comando n, e o comando após o se. Então, basicamente aqui, idade igual a inteiro, recebeu inteiro, if idade, se idade maior ou igual a 18, print, parabéns, já pode ter CNH. Else, print, muito novo para dirigir. Outro caso, n igual a int, input, digite um número, if n em módulo, no caso, dividido por 2 igual a zero. Resumo, se o resto da divisão for zero, resumo, se 10 dividido por 2 por 5, não, por 5, ele tiver, no caso que a gente vai ter um coeficiente 2, mais um resto zero. Então, isso é possível de acontecer, beleza? Esse vai ser o número, então, por exemplo. Informatividade 20, já pode ter esse negócio. Digite um número. 10, 10 é par. Ele está só calculando aqui se o número é par ou ímpar. Então, fazendo a execução. Informando a minha nota aqui, eu estou só dizendo um exemplo. Provado com louvor. Dados números inteiros n e n maior que zero e uma sequência de com números n números inteiros, determine a soma dos pares. Então, eu vou ter que usar a mesma coisinha que eu estava fazendo aqui. Mesma coisinha. E fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Entende? Então, aqui que foi adicionado foi apenas o for, que é o laço de repetição, para poder fazer o que então? Para ir no range, no caso aqui seria até n, faça número igual ao inteiro, recebe no input. Se número em divisão por módulo igual ao resto zero, soma pares, maior ou igual ao número. Ele está somando o número dos números pares. Ele aqui já recebe o que é par, que é ímpar. Na verdade, ele está recebendo só o que é par. E ele somando o número. E aí eu tenho que o número é que, na verdade, ele está só com uma. Fazer assim, por exemplo. Esse aqui seria um A. E esse aqui ele está recebendo aí mais um. Mesma coisa. Aqui eu estou fazendo com uma questão mais complicada, fazer a contagem dos pares e exibindo o que é cada um. Aí que eu estou usando uma questão de placeholder para poder fazer a exibição de uma variável dentro de uma string. Fazendo mais outros exercícios aqui. Tudo isso aqui eu vou deixar dentro da dentro do link do vídeo, na descrição. E aqui temos agora indicadores de passagem. Ó, uma variável utilizada como indicador de passagem indica se algo ocorreu ou não durante a execução de um programa. E, portanto, seu valor é ou não é verdadeiro ou falso. Por essa razão, em Python, essa variável são do tipo booleano.
entendeu? Então, elas basicamente vão verificar se é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, a gente tem um problema aqui, que é o quê? A cada iteração, apenas uma mensagem deveria ser impressa pelo programa, o que não está acontecendo. Então, o que, que a gente tem de verificação? Fazendo a verificação, se é maior, se é um número crescente, se é uma sequência crescente, ou se é uma sequência decrescente, entendeu? Se for uma decrescente, ele faz que é falso. Que ele fala que é. Se for decrescente, ele vai falar que é falso. Se for crescente, true. Apenas isso. Sequência ordenada, sequência não ordenada. Outra tentativa aqui é de fazer a sequência ordenada, e essa aqui é outra solução. Outros exemplos, outros tipos. Aqui é uma recepção encaixada, que é quando você tem funções e você quer tratar com essas funções. Então, você está tratando para todo tipo e ele vai calculando cada ponto, entendeu? Calculando uns intervalos aqui. E agora calcular os pontos máximos, o ponto de máximo. Ele está fazendo a calculação, o cálculo. Se aqui e resolvendo, entendeu? Então, basicamente, é o que a gente está tratando e trabalhando aqui nesse ponto, entendeu? Outra coisa é as funções, que é importantíssimas para a gente, que é justamente essas questões de função, a estrutura do tipo da função, função com seus parâmetros, uma função de parâmetro g, pode ter n funções aqui dentro, e tem que ter uma main para chamar, a retornar a função. Então, ó, a gente está definindo a função aqui para fatorial. Resumo. Define fatorial, 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 fatorial. Isso aqui é o fatorial, entendeu? E aí o que ele faz? Então vamos lá. Vamos executar esse código aqui. Executado com sucesso. Beleza? Ele executa. Temos listas, mas essas questões do mais pro final vão ficar apenas para o próximo vídeo. Eu vou deixar. Não vou deixar ainda porque eu quero que todos assistam o resto das outras aulas. E a gente continua com listas. Mas eu tratando aqui apenas com essa questão de até funções. Até logo e boa noite.